Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gardênia Rezende e hoje eu vim aqui para falar para vocês de uma descoberta científica fantástica que mudou a minha vida. Recentemente foi publicado no site da Veja, da Exame e da Infomoney que um trio de pesquisadores brasileiros desenvolveram uma ferramenta de análise corporal que está revolucionando a forma de como as pessoas enfrentam e resolvem os seus problemas. Eu vou te explicar nesse vídeo de uma forma bem resumida como foi que a sua mente e o seu corpo se desenvolveu em um processo paralelo de 5 etapas durante a menialização do seu sistema nervoso. Que começou quando você ainda estava no útero da sua mãe e só terminou quando você tinha 5 anos de idade. Eu vou te fazer um resumo desse processo e enquanto eu vou te explicando, eu quero que você puxe na sua memória ou nas memórias que você já ouviu como falar, com as pessoas da sua família falaram, como foi cada uma dessas 5 etapas na sua vida. Lá na primeira infância, observe bem as 5 sensações básicas que ficaram registradas no seu sistema nervoso. Que são elas. E agora você tem que identificar qual deles você se sente e vive com mais intensidade. Se é a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação ou a traição. Eu estou perguntando isso porque eu quero que você preste bastante atenção em cada uma dessas sensações, porque cada uma delas foi registrada no seu sistema nervoso e em cada uma dessas 5 etapas pelas quais você passou. E esse processo mudou tanto a sua mente quanto o formato do seu corpo e como o seu corpo e é como a sua mente é hoje. Então, pelo formato do seu corpo, dá para saber que tipo de mente você tem e sabendo que tipo de mente você tem, você consegue descobrir por que você age, por que você reage de determinada maneira diante dos desafios que fazem você ter, por exemplo, ciúmes. Ou porque os seus relacionamentos amorosos não dão certo, por exemplo. Das 5 etapas, porque são 5, a primeira delas começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada terá o traço de caráter esquizoide. Ele terá mais força na cabeça e menos força no corpo. Assim ele vai ter o corpo mais longo, mais magro, com muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. São pessoas que geralmente eles usam óculos, são pessoas extremamente racionais e lógicos. Eles não gostam de contato com as pessoas e eles falam bem pouco. Eles são extremamente criativos, mas eles são pouco executores. Tem uma coisa importante de saber sobre esse traço. Os esquizoides, eles detestam incomodar, por isso eles não são muito comunicativos e nem proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto, ele não gosta de se expor e eles morrem de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com a percepção inconsciente do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto interno ou com algum trauma que ela venha passar na gestação. E sempre que o estado emocional se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo com que o corpo dela, da mãe, manda menos sangue para o útero, deixando ele frio, duro e desconfortável para o bebê. Cada etapa tem uma explicação técnica, física e biológica. Só que hoje não dá para entrar em detalhe aqui, senão o conteúdo vai ficar muito longe. Então vamos lá para a segunda fase, para a segunda etapa, é quando a criança nasce e sai do útero e vai para a fase da amamentação. E quem passou pela fase da amamentação mamando demais, vai ter um traço de caráter oral mais alto. Os orais, eles têm os corpos mais arredondados, eles têm os aspectos bem infantil, e ele tem um olhar que conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas. Ó, o nome oral é bem sugestivo, né? Eles adoram contato com pessoas. Eles não conseguem ficar sozinhos muito tempo. São pessoas extremamente sentimentais. E eles morrem de medo de ser abandonados. E até agora a gente passou pela segunda etapa. Agora vamos para a terceira. O terceiro traço é um traço de caráter que eu não quero que você se assuste com o nome. É um traço de caráter do psicopata. Mas eu não estou falando daquele do filme ou aquele das novelas que a gente costuma assistir. Não tem nada a ver com isso. É só um nome científico que foi dado lá atrás. E ele se forma quando a criança já tem
contato com a parte superior do corpo. Ele controla a parte de cima do corpo, ele controla o tronco, mas ele não controla muito bem a perna, porque a mineralização da medula ainda não desceu o suficiente. Quem tem muito desse traço de caráter vai ter um corpo com forma de triângulo invertido, que é maior em cima e menor embaixo. Até o rosto da pessoa que tem o traço da psicopatia, ela tem o rosto mais pontudo. Os psicopatas são pessoas extremamente articuladores, eles gostam de negociar, de liderar e de criar planos, mas eles não são pessoas executoras. Eles preferem que as outras pessoas façam por eles porque eles mandam demais. Eles mandam muito e realizam pouco. Outra característica importante para a mente desse tipo de pessoa, elas são mais frias, elas não mostram muito sentimento, elas não têm muito sentimento e elas não têm facilidade de se interessar com as outras pessoas. O maior medo do psicopata é de se sentir manipulado ou usado por outras pessoas. Alguém aí já está se identificando? A princípio, vamos combinar, não fica tentando entender as outras pessoas. Por exemplo, o seu companheiro, a sua companheira, fique conectado a entender só você. Então vamos lá, para o quarto traço de caráter que forma na nossa mente, que fica no nosso sistema nervoso. Enquanto o nosso corpo vai se desenvolvendo, o traço de caráter do masoquista, que também não é aquele do filme, ele se forma na fase do desfraude, quando a criança não tem controle ainda sobre os esfíncteres anais. Ele se sente humilhado por ainda fazer cocô na fralda e ainda receber uma bronca e uma reprovação na frente das outras pessoas. Pessoas com traço de caráter do masoquista muito alto têm o formato do corpo quadrado, preparado para suportar muito peso e guardar coisas dentro de si. O masoquista, ele tem o formato do bumbum bem amassadinho para dentro, bem apertadinho, em tanto caso é trancado com tanta força que faz com que os pés se abram quando as pessoas ficam paradas em pé. Tudo isso para evitar fazer coisas erradas. Por isso, são pessoas extremamente metódicas, atentas a detalhes, são pessoas mais lentas, porém ele é muito forte e consistente. Eles são extremamente emocionais, são pessoas sensíveis, mas eles são pessoas que sentem, mas não demonstram que nem o oral. Ele guarda tudo dentro dele, tudo dele ele guarda dentro dele. O maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto, porque se ele for exposto, ele vai se sentir muito humilhado. Agora vamos falar do último traço que se forma, que é o último traço, que é o do rígido. O rígido se transforma na fase que a mineralização da coluna atinge o ponto final, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas que até aquele momento a criança ainda não tinha. E é nesse momento que a sexualidade surge na vida e na mente do ser humano, fazendo com que a menina se conecte mais com o seu pai e o menino se conecte mais com a sua mãe, formando assim, como Freud descreveu, como um triângulo de Édipo. Eles desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitiva. A menina perdeu seu primeiro grande amor, que era o seu pai, para a sua mãe. E o menino perdeu o seu grande amor, que era a sua mãe, para o seu pai. Por isso, o corpo e a mente ficaram tão competitivos. E como esse traço se forma no surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes, que por sua vez faz com que essas pessoas são pessoas extremamente exigentes. E como esse traço se desenvolve numa relação triangular, onde a criança tenta formar o par com quem já tinha, que era o seu pai ou a sua mãe, então na vida, na carreira e nos negócios, pessoas que são rígidas, eles se dividem sempre e eles têm muita dificuldade de focar em uma única coisa. E no caso, quando a pessoa é rígida, que ele quer fazer alguma transição de carreira, vai atrapalhar muito o rígido. Quem tem traço de caráter rígido, ele sempre tem medo de ser traída, trocada ou ser excluída de algum relacionamento.